Código Penal Militar, artigo 9. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 1º. Os crimes que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: a. por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado, por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou assemelhado ou civil, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que de fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil, por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, reformado ou assemelhado ao civil, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Inciso 3. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou civil contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2, nos seguintes casos: contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Letra B. Em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função inerente a seu cargo. C. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia da preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Parágrafo 1º. Os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militar contra civil, serão de competência do tribunal do júri. Parágrafo 2º. Os crimes de que se trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado e Defesa, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, ou de atribuição subsidiária realizadas em conformidade com o dispositivo
no artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: Lei 7.565, o Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei Complementar 97, Decreto-Lei de 1002, Código de Processo Penal Militar e o Código Eleitoral.